Estamos aqui iniciando mais um super episódio e agora é a série Entre Ciclos. E hoje nada mais, nada menos do que ela, Fernanda Escaramuça. Hoje vamos conhecer a profissional que está por trás do Santé Nutrir. Ela que é mãe de duas criaturas maravilhosas, a Sofia e o Hamilton, que é o Tito, né? É o Tito. E ela é casada com o Hamilton, que com toda certeza é uma super inspiração para sua vida. Lembrando, gente, esse é um projeto inspirador, é um projeto que nasceu do fundo do coração para poder transmitir para vocês um pouco do que essas empreendedoras já fizeram, histórias de vidas reais. E a gente fala sobre fé, coragem, ousadia e mulheres empreendedoras que com muita força conseguiram construir um legado incrível para as próximas gerações. Então, o Entre Ciclos é isso. Estamos aqui finalizando o nosso 2025, enxergando o nosso 2026 e a Fernanda topou esse desafio de hoje vir aqui falar sobre vida, carreira, empreendedorismo, sonhos, frustrações sim, porque somos feitas disso. E eu te agradeço muito por ter aceito esse convite. Obrigada, Obrigada, de Fernanda. coração. Fernanda, hoje é sobre abrir o coração. As pessoas já conhecem a sua marca e você já é consolidada no mercado paraense como uma pessoa que é empreendedora e que cuida de outras pessoas. Mas eu gostaria de saber como tudo isso começou. Vamos falar da Fernandinha? A Fernandinha lá atrás, que veio, ela é capixaba, tá, gente? Com 11 anos de idade, ela veio parar em Paragominas. Então eu quero hoje saber essa história. Como foi que papai e mamãe cuidaram desta criatura que veio um dia para Belém fazer o curso de farmácia no Cesupa e a partir daí tudo aconteceu como um passe de mágicas. Só que no final das contas não é só isso. Não. Tem Deus, tem fé e tem propósito e a gente quer muito conhecer essa mulher que está por trás do Santé Nutri. Obrigada, Kátia. Como você disse, você já me trouxe do Espírito Santo para Paragominas para fazer o convênio. Entrei na farmácia, que não era meu primeiro curso, é de opção, mas eu falo que a farmácia, ela me trouxe tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, porque ela me deu, inclusive, a minha família. Já começando chorando. Amém. Gente, isso é o Entre Ciclos. É emoção. De mulher. É de mulher Uma mulher pra real, mulher climatérica. De coração pra De coração. coração para coração, porque final de ano, acho que é sempre isso, né, Kátia? Passa Delícia, um né? filme na nossa cabeça. Gravar as mensagens de final de ano sempre trazem a reflexão de tudo que aconteceu. Mas, enfim, e me formei, trabalhei para me manter na faculdade, porque na época os meus pais não tinham condições de me manter na faculdade, então vendi sutiã de alça de silicone quando estava nem tinha chegado em Belém ainda, fui monitora, depois consegui estágio no Museu Ilgueude, no Hospital Belém, enfim, consegui me formar. Graças a Deus, fiz a minha pós e entrei no meu primeiro mês dentro de uma rede comercial de farmácia, que hoje não existe mais, e ali consegui dar os meus primeiros passos e conheci meu marido no meu primeiro mês de farmácia. Sério, que foi no primeiro mês. Eu conheci um pouquinho dessa história, porque, gente, a Fernanda é casada com o Hamilton. E o Hamilton, eu sempre soube que foi uma pessoa muito especial na sua vida. Só não sabia que foi no primeiro mês. No meu primeiro mês. Você era estudante de farmácia? Não, ou já era formada? farmacêutica Já era e ele era farmacêutica. propagandista e visitava os pontos de venda, a farmácia. Então, Deus colocou Deus ele agindo, ali. né? Exatamente. E, enfim, e aí já estamos ali há 25 anos construindo. 25 anos construindo a nossa vida juntos. Maravilha. Amém. E então eu falo que a farmácia me deu tudo. Da farmácia fui para postos de saúde, segundo tenente da Marinha do Brasil, até que nós casamos, fomos para Recife e Fortaleza. Em Fortaleza eu entrei na indústria farmacêutica, onde eu encontrei a minha verdadeira paixão, que era ter o contato com os profissionais da área da saúde, ter a comunicação, mas levando o meu conhecimento. Trabalhei ali alguns anos, tivemos que ir para Campinas e aí eu pedi demissão. Campinas... Eu preciso dar um corte aqui, drástico e dramático. Tô tentando resumir. Vamos lá, fica tranquila, temos tempo. O nosso público quer ouvir a tua história, de verdade, Fernanda. Então, lembrando, a Fernanda é capixaba. Ela chegou em Paragominas com 11 anos. Ela teve um papai e uma mamãe que inspiraram profundamente.
E ela veio... Esqueci de dizer que aos 11 anos eu vendia quindim no colégio. Mas é isso que a gente quer saber. Eu não sei se tu viste, eu vi Eu essa fazia o quindim, semana vendia e uma... ganhava meu Pois dinheirinho. é, eu vi uma menina de 11 anos, 9 anos, essa semana na internet, vendendo pulseirinha. Sim, E com uma fiz também. amabilidade, e falando, e conversando, e ela falando, eu vendo 30 pulseiras por dia. Ou seja, ela tem um faturamento de R$ 600 por dia. Ela ajuda o pai, a mamãe e a outra irmãzinha. Então, hoje eu te vejo também como uma dessas meninas prodígios. E o que a gente precisa entender hoje, Fernanda, volto a afirmar. Hoje, a gente conhece a Santé Nutri, mas a gente quer conhecer como tudo isso começou. Então, lá atrás, me conta, como era vender quindim naquela época? Eu falo que eu comecei a produzir e aí vendia e ganhava meu dinheirinho. Na época da faculdade, eu vendi o sutiã na faculdade. Quando chegou na época de Marinha, onde eu já ganhava bem, Foi porque concurso a Marinha? Como é foi, que... não, é reserva não remunerada. Então, eu Entendi. coloquei meu currículo e ali eu Uau. participei, concorri e fui destaque ali entre os médicos, dentistas e farmacêuticos. Eu acabei sendo a 01 da minha turma. Proatividade e iniciativa. Vocês estão pegando a visão, né? Pegue a visão, pelo amor de Deus. E mesmo na Marinha ganhando bem, eu comecei a vender acessórios. E vendia para as farmacêuticas da rede que eu trabalhava. Comecei a vender ali e eu falei assim, gente, eu tô ganhando dinheiro, praticamente o que eu ganho na Marinha, vendendo. Eu vou começar a produzir as minhas peças. Eu comecei a produzir as peças. Eu passava até 2, 3 horas da manhã produzindo as peças para vender. Ou seja, eu conseguia ter o meu salário dobrado. Marinha versus acessórios. Isso era em E sempre Belém foi já? uma paixão. Aqui em Belém ainda, Tá. antes de eu me casar. E aí, quando eu fui embora, né, aí lá em Fortaleza, eu trabalhei como representante. A Milton, na época, não queria que eu entrasse na indústria, mas eu falei assim: não, eu quero fazer o que tu fazes. E eu, por conta própria, consegui colocar o meu currículo, participei de uma entrevista, fui selecionada e entrei na indústria como estagiária. Uau. E depois disso, logo depois fui convidada por outra empresa para ser efetiva e aí fui. E aí começou a minha vida dentro da indústria farmacêutica. De lá fomos para Campinas, onde eu não consegui transferência e lá eu fiquei sem trabalhar, só que quis engravidar da minha primeira filha. Engravidamos. E na transição do Hamilton ali, de mudança de compra da empresa, na época que ele trabalhava na Medley, pela Sanofi Aventis, nós acabamos voltando para Belém. Então, eu já grávida de 6 meses. E tive a Sofia, que hoje tem 17 anos. E depois de 8 meses, nós resolvemos abrir a nossa distribuidora, pegando do zero uma marca de suplementos que estava começando no Brasil. Então, nós fomos praticamente ali a primeira franquia deles. E começamos do zero. Eu, como representante, meu irmão também, o Rafael, na pastinha e visitando os ginecologistas. Eu falo, Kátia, assim, que passa um filme, porque quando eu peguei para visitar os médicos, eu tinha uma pasta, como se fosse uma pasta catálogo, realmente, com xerox. Uau. E assim, enquanto outros representantes já estavam na época do tablet. E eu falava assim, depois de algum tempo, né? Eu disse, doutora, eu não sei como a senhora me deu credibilidade. Porque imagina, alguém chegar na tua frente para divulgar uma marca que tu nunca viste na vida, tu nunca tinha me visto na vida, uma pasta catálogo, algo assim do passado. Então eu falo assim, que eu sou muito grata a Deus por aquelas pessoas, aqueles profissionais que abriram as portas e acreditaram no meu trabalho. Agora, Fernanda, Exatamente. eu falo muito do efeito uau. O que é o efeito uau? Comunicação. Então, ser proativa, acreditar no que você faz, porque a gente não consegue vender o que a gente não acredita. Não acredito. Gente, Exatamente. O eu que falo, não conhece e o que não acredita. personagem não se sustenta ao longo do tempo. Então, você está aqui há muitos anos empreendendo, sendo referência. Lembrando, gente, é uma capixaba que veio para Paragominas, que chegou em Belém, que foi para Fortaleza, que foi para Campinas e que voltou para Belém e nunca perdeu o quê? Credibilidade. Então, hoje, muito se fala sobre credibilidade. E falar em comunicação, comunicação é a tua essência, é o que tu és, é o que tu demonstra e o que fica nas pessoas de todos os lugares que você passou. Então, tudo isso que tu estás falando é uma construção que demonstra que tu sempre comunicaste muito bem exatamente essa referência da Fernanda. E isso é maravilhoso, porque são portas abertas, né? São. Que ficam. E aí, volta para cá, para esse exato momento. E aí, sim,
em resumo, né, trabalhamos durante 10 anos ali com essa empresa. E quando as grandes redes saíram, os centros de compra saíram de Belém, e nós inativamos a empresa. Nisso, eu tive o meu segundo filho. Uau, parte 3. Parte 3. Calma, como assim inativamos a empresa? O que aconteceu? Porque vamos lá, os grandes centros, né, as grandes marcas como Big Ben, Extra Farma, saíram, os centros de compra saíram de Belém para São Paulo. Aqui no mercado regional a gente entende bem o que foram essas vendas, né? O que foram essas redes, né? Essas redes... Extra Farma ainda é, né? Exato. E o que acontece? Então, nós perdemos as franquias. Eles tomaram porque disseram, não, agora se o centro de compra é aqui em São Paulo, a gente não precisa mais de vocês. Ok? Nesse paralelo a isso, a Fernanda estava tentando engravidar de seu segundo filho, que é um episódio, um capítulo à parte. Vamos falar sobre isso já já. E foi fertilização. Tentei por 2 anos. E nesse momento que eles tiraram a franquia, eu estava grávida de 7 meses do meu segundo filho, que eu havia tentado por 2 anos. Sim. Pouca gente sabe a respeito disso, né? Mas, enfim. É um momento desafiador para a mulher, porque lembrando, antes da empreendedora, antes da marca, tem uma mulher, gente. Sim. E sabe o que Deus fala? Aí a gente tem que ir lá a fundo, na palavra bíblica. A mulher nasceu para gerar vidas. Tá aí, Maria gerou Jesus e a gente sabe qual é o papel da mulher nesse movimento. Então, o que a gente precisa hoje entender? Antes de tudo, você é esposa do Hamilton. Mãe dos meus filhos. Antes de tudo. Eu sou mulher. Você é mulher e nasceu para primeiro criar a harmonia do lar. É sabedoria. Cabeça e pescoço, o homem é a cabeça, né? O Hamilton é a cabeça. Mas você é o pescoço que guia, que gera vida e que com toda certeza tem uma sensibilidade muito grande para entender que a família estando bem, todo o resto vai bem. Então, Sofia hoje já tem um entendimento sobre isso. Deve ter sido o teu apoio, né, durante esse momento. Sim. Mas chega o Tito no meio dessa transição. Sim. Então, como é que foi ser mulher, mãe, corajosa, empreendedora, no meio de uma transição, grávida de 7 meses? 7 meses. Eu disse, gente, eu acho que... Eu brinquei com os meninos, eu disse assim, eu estou grávida, eu estou no meu momento. Exato. E ninguém vai tirar a minha paz. E sabedoria. Aqui se faz, aqui se paga. E gratidão pelas oportunidades que aquela primeira empresa nos proporcionou, a todos, na verdade, né, que abriram as portas pra gente. Eu falo que das minhas maiores virtudes, eu acho que é a gratidão. E eu prezo muito por isso, quem estendeu a mão, quem acreditou em todos os momentos da minha vida. E assim, aí eu tive o Tito, veio pandemia, e inativamos a empresa. Por quê? O Tito nasceu em que ano? Ele nasceu em 2018. 2019, né? Aí no meio, logo depois, um ano e pouquinho, veio pandemia. 19 já começou a pandemia. Já começou. Então, assim, era um bebê, exatamente. E no meio da pandemia, a empresa estava inativada porque resolvemos, né, em comum acordo. E eu falei assim, bom, eu vou ter uma loja de acessórios. Que legal! No meio da pandemia. Mas como é que veio porque eu fiquei parada durante quase 2 anos. Pelo meu amor, porque eu fazia os acessórios. Em Fortaleza, eu fazia mandalas. Só que eu não cheguei a vender. Ou seja, eu tenho essa questão do artesanato também. Dentro de mim, eu amo o handmade. Valorizo demais o handmade. E você mesmo botava ali a sua arte, né? O seu dom. Não, né? A loja do acessório, não. A gente só comprava e revendia. Tinha entendi. Uma sócia. Mas você também já chegou em algum momento a fazer o acessório? Sim, na época da Marinha. Que eu fazia e vendia os meus acessórios, que eu mesma cheguei a fazer. Tem um histórico, né? Entendi. E amo acessórios, e tivemos essa loja. Um ano depois a loja deu super certo, pandemia acabou. Porém, no meio da pandemia, fazendo parênteses, todo mundo utilizando suplementação de forma desenfreada e muitas vezes desnecessariamente. Sim. Eu pensei, gente, eu preciso voltar a fazer o que sempre foi o meu maior amor, que é o medicamento ou a suplementação, voltar para essa área. E o meu marido falou assim, então vamos reativar a empresa. Ele disse assim, eu disse, mas agora eu vou criar algo
que ninguém vai tomar de mim. Eu disse, eu vou ter a minha própria marca. Eu disse, você vai vender para quem? Se a gente não tem mais as redes, as grandes redes. Eu disse assim, eu vou vender no online. Eu aprendi com os acessórios vender no online. Hoje todo mundo compra no online. A pandemia só mostrou isso. Exatamente. Que o consumo passou a ser assustadoramente no online. Se for começar no online. Agora, Fernanda, tu entra numa pauta que eu falo muito. Sabe o treino? Tu treina de várias formas na tua vida. E no final das contas, falar sobre a farmacêutica lá atrás. E aí a gente já conversou um pouquinho. Então, farmácia, eu te perguntei, foi um grande dom? E você falou, não, foi uma oportunidade. Mas Deus te colocou ali. Me colocou ali. E de repente, você passou por todas as fases da sua vida. E hoje, falando em pandemia, pós-pandemia, fazer artesanato, vender, empreender no online, é sobre uma mulher que entendeu que cuida de gente, cuida de pessoas e usou a formação dela para hoje ajudar mulheres. E aí eu falo sobre várias fases da vida. Então, hoje a Santé tem 3 anos, na verdade? E aqui, gente, vocês não têm noção, a Santé Nutri é referência total no mercado paraense. Hoje você não é apenas uma empreendedora. Por sinal, muitas das tuas clientes nem sabem que é a Fernanda. A tua marca ficou muito forte. E isso é maravilhoso. Quando tu entende que o teu empreendedorismo e o teu propósito hoje alcança outras vidas. Sim. E hoje cura mulheres, fala sobre qualidade de vida, bem-estar e longevidade. E é nessa pausa que eu quero te devolver a palavra. Em que momento você encontrou esse propósito de vida? Porque você teve uma bagagem gigante enquanto pessoa. E hoje empreender nesse mercado, qual foi o momento que você falou, não, eu preciso ajudar pessoas a serem melhores e a terem mais qualidade de vida? Quando eu resolvi criar a Santé, né, eu já estava ali com 42, quase 43 anos. Eu falei assim, gente, colocar a minha cara na rede social para ser literalmente a cara da marca de uma mulher 40 a mais, me expor dessa forma, eu pensei o seguinte, eu não posso fazer só por uma venda. Eu preciso ter um propósito, eu preciso impactar a vida de pessoas, porque eu entendo que a suplementação, o estilo de vida, nós estávamos falando sobre isso, né, um pouco mais cedo, que o estilo de vida, ele é algo que a gente deve construir o quanto antes, porque sem dúvida alguma, a nosso corpo, a nossa saúde, um dia vai cobrar essa conta. Então eu falo que hoje uma mulher, a gente sabe que a mulher 40 de hoje é a mulher praticamente de 20, 30 anos atrás. Exatamente. E assim, a gente se sente conversando com amigas na nossa melhor fase. Então, eu coloquei na minha cabeça, a Santé Nutri, ela vai nascer com esse propósito de mostrar para nós que nós precisamos investir no nosso maior bem, que é a nossa saúde. Por quê? Eu quero envelhecer bem. Eu quero envelhecer com qualidade, porque todo mundo pensa assim, eu quero chegar a 100 anos, mas com que qualidade de vida tu queres chegar a 100 anos? Tu quer chegar a 80, 90, 100 anos independente, conseguindo fazer todas as tuas atividades diárias, desde um levantar, desde um comer, desde praticar uma atividade física. Então isso a gente tem que começar a plantar agora. A gente tem que ensinar os nossos filhos desde cedo. E é uma luta diária, né? E, infelizmente, o estilo de vida que hoje a gente vive, ele nos puxa exatamente para o oposto. Por quê? É muito fast food, é muito industrializado, sedentarismo, a dopamina barata. A gente conversou sobre isso. Eu falo, a dopamina barata, hoje, falando em fast food, falando no estilo de vida de consumir e rolar aquele Instagram para cima e para baixo, isso desperta realmente uma dopamina barata. E a gente se distrai. E hoje tu falas muito sobre não se distrair, pelo contrário. A gente fala sobre qualidade de vida. E aí eu perguntei, poxa, posso falar, Fernanda, que tu é 40 a mais? Porque na minha cabeça, nem 40 essa moça tinha. E o que tu falaste? Eu tenho 46 vésperas de completar 47. Gente, então eu falo, 47 tá ali quase 50 a mais. E no final das contas é essa menina que hoje fala com a gente com muita disposição e entusiasmo. E a gente também batendo uma tecla muito forte sobre entusiasmo e autenticidade. Hoje, tu faz exatamente o que tu acredita. Que vai dar certo.
E aí tu cuida de mulheres, inclusive eu tenho uma receita para te passar daqui a pouco, que eu já te falei. Então, o que é muito maravilhoso, tu tens um propósito. E eu falo hoje sobre o porquê e o porquê. Eu tenho meu porquê e meu porquê. Você que está assistindo também. E a Fernanda, principalmente. Ela hoje está abrindo o coração, gente. Ela está aqui compartilhando a vida dela com a gente. E hoje ela falando 46, quase 47, com muito ânimo, disposição e muito aprendizado que tu estás transmitindo para essas pessoas que estão nos assistindo. Porque não é só. Hoje a gente te reconhece aqui, Fernanda, como uma pessoa de um extremo networking. Você tem, graças a Deus, uma família maravilhosa. Então você é uma mulher, você é uma mãe, você é uma super empreendedora, você tem uma marca de sucesso. Mas antes de tudo, eu falo, volta a fita. Bora fazer uma retrospectiva? Quem era? Qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Moisés e Wanda. Quem era a filha do Moisés e Wanda? Porque o Entre Ciclos agora começa no Natal, termina ali nos primeiros dias do ano. Então eu quero saber, para a gente fechar, a gente está na fase de fechamento dessa entrevista. A filha do Moisés e da Wanda. Que lembra, gente? Capixaba, com 11 anos de idade, veio para Paragominas. Veio para Belém estudar, mas antes de vir para Belém, ela é apenas a filha do Moisés e da Wanda. O que tu aprendeste com essas duas pessoas que hoje, em pleno Natal, tu pode olhar naquela tua câmera e compartilhar e dizer, gente, eu vim dessa base, dessa raiz, e é por isso que eu sou o que sou. Eu acho que eu falei isso ainda agora, né, que eu tive a oportunidade de falar com outra pessoa hoje. Eu acho que nos meus valores, a integridade, a honestidade, a transparência. E eu trago isso para minha marca, né? Eu falo que ninguém constrói algo sem viver o seu propósito, porque eu poderia muito bem falar só de suplementação, de pilares de vida saudável, como eu preconizo, mas e se eu não vivesse isso? Então eu preciso ser. Eu acho que hoje em dia tudo na rede social é muito sobre ter. E a gente precisa mais falar sobre ser. Então, final de ano, eu acho que é um momento de reflexão, exatamente assim. Eu estou sendo a mulher que eu gostaria de ser? E sim, hoje eu acredito que sim. Porque eu trago uma base muito forte, né? De respeito, de gratidão, de acreditar, de força realmente. E a gente não tem como não se emocionar. Falo com uma climatérica, não tem como não se emocionar. Esse é o momento. Os nossos hormônios flutuam. Exato. E é mas legal acima de tudo, falar não só sobre hormônios, mas emoção realmente, né, Kátia? Lembrar da base, da lembrar nossa da origem base. E valorizar e respeitar e agradecer. Exatamente, e agradecer. Porque tem muita gente que hoje fala, tá bom, tive uma criação assim, assado, mas eu sou o que sou hoje porque eu me fiz. Gente, não. Quando você nasceu, você não sabia falar, andar, comer. Então, no final das contas, teve alguém ali que te deu uma base. E no final das contas, a gente sabe, Deus dá dons, dá talentos, dá vocação. E a gente, graças a Ele, se entender qual é o nosso propósito nessa vida, a gente consegue dar voz, dar luz a isso. Mas a gente nunca pode desconsiderar quem nos deu a vida e que nos ensinou todos os primeiros passos. E eu sei que você tem muita gratidão a eles. Sem dúvida alguma, acho que Deus, né, eu falo que eu me considero uma pessoa iluminada, porque assim, Deus, eu sempre sinto essa presença e de estar ali comigo. Obviamente que a gente erra, a gente tropeça, mas a gente aprende com os nossos erros. Eu acho que o mais importante é a gente nunca desistir, erguer a cabeça e dizer, eu falhei, eu errei. E ao longo dessa jornada, né, principalmente aqui dessa antena, nesses 3 anos, houveram falhas, houveram tropeços, mas eu acredito que, acima de tudo, houveram muitos aprendizados e cada vez mais me fortalecendo para me tornar uma pessoa, uma mãe, uma mulher e uma cristã cada vez mais forte e para levar realmente o meu propósito adiante e dividir com outras mulheres. Fernanda, obrigada por essa vulnerabilidade, que é isso que a gente precisa. Hoje, a gente sabe que as pessoas, mais do que nunca, se conectam com pessoas, e não apenas com marcas glamourosas e mulheres como você, que hoje
são uma referência, você é uma referência. Eu te agradeço por hoje ter vindo abrir o coração com a gente. E eu quero te pedir um conselho. E eu quero que você olhe naquela câmera ali para falar: essa mulher hoje, lembra quando você chegou aqui, muitas incertezas, não sabia o que ia acontecer, mas você encarou todas as oportunidades, respeitou todas as pessoas que passaram pela sua frente. Claro, tem pessoas que nos elevam, tem pessoas que nos ensinam, tem pessoas que nos causam um certo desgosto, mas tudo isso é permitido por Deus para o nosso crescimento. Que honra teríamos de só ter alegrias nessa vida. O bom é quando a gente consegue exercer o perdão, o amor ao próximo e principalmente entender o nosso propósito. E geralmente o nosso propósito, Fernanda, está aliado àquela maior dor que a gente teve na vida. Então, eu te peço agora que olhe na câmera e fale com essas mulheres que estão te assistindo e que ainda algumas já estão muito bem posicionadas e vão adorar te assistir para entender estou pelo caminho certo. Mas outras estão muito confusas em um momento de entre ciclos, entre final de ano, começo de um novo ano. Tem muitas dúvidas que pairam na nossa cabeça. Então conta pra gente, o que que a Fernanda lá de trás hoje pode dar de conselho para essa mulher que está te assistindo? Olha ali naquela câmera e fala com ela. Eu acredito que acreditar nos seus sonhos, mas acima de tudo trabalhar para que eles aconteçam. Nada na vida da gente cai do céu. Eu acredito no esforço, nos meus valores e, sem dúvida alguma, pessoas, como você disse, pessoas que estejam conosco, nos ajudando a conquistar. Sem dúvida alguma, como eu falei, eu estou há 25 anos casada e eu não teria chegado aqui, na verdade, 20 anos com ele, 20 anos casada, 25 anos juntos, 20 casados. Eu não teria chegado até aqui sem a ajuda do meu marido, que é o meu porto seguro, que é o nosso porto seguro. Eu falo, os meus filhos, que são, sem dúvida alguma, por eles que nós fazemos tudo. Então, se eu puder dar algum conselho, acreditem, trabalhem por isso, estejam ao lado de pessoas que agreguem a você, que te incentivam e que te puxam para cima. E que 2026 a gente possa realmente fazer e sair da nossa zona de conforto. Porque quantas vezes eu saí da minha zona de conforto para poder reiniciar? E é sobre isso. Eu acho que a vida do Instagram, ela só mostra aquele lado, o melhor de cada pessoa, o melhor de cada profissional. Por trás das câmeras existem dores, existem dificuldades e todo mundo tem passa pelas mesmas coisas. Então, valorizem quem está realmente ao seu lado. Deixe para trás quem não está e quem não te ajuda a sair do lugar, porque isso é importante. Começos de novo ano, começos de ciclos. Deixe quem não valoriza, quem não merece da tua presença. E, ao mesmo tempo, esteja ao lado de pessoas que te coloquem, que te elevem e que te arrastam para cima. Exato. Então é sobre ser luz, é sobre ter a tua essência em dia e é sobre, principalmente, valorizar a tua família. Não adianta a gente querer salvar o mundo se a gente não consegue sentar à mesa com a nossa família e olhar, olhos nos olhos, e entender e compreender e perdoar, porque não é fácil, nada é fácil, mas entender que se nós escolhermos ser luz e estarmos pautadas por essa luz divina, a gente não vai conseguir, gente, ser o melhor para o nosso cliente, porque até chegar na empresa, no CNPJ, tem uma pessoa física. Eu só fazendo uma última colocação, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que nós mães, né, que trabalhamos fora, muitas vezes a gente sempre coloca a família à frente de tudo. E muitas de nós acabamos nos esquecendo de olhar para si, para dentro de si. E eu sempre falo isso, nós somos os nossos maiores bens. Como nós vamos cuidar de alguém se nós não cuidamos de nós mesmos? Então, assim, comece em 2026 olhando para vocês, olhando para a tua saúde. Comece trazendo esses pilares de vida saudável. Faça desse novo ano um ano de mudanças verdadeiras e não de promessas que nunca são cumpridas. E
para vocês cuidarem dos seus maiores bens, que são as pessoas que você ama. E para você cuidar das pessoas que você ama, você primeiramente precisa estar bem, estar íntegra. E eu falo, primeiro é essência. E, gente, bora falar, né? Essência divina, por favor. Oração em dia, independentemente de fé, religião, tem uma força maior que nos move. Então, começa o teu dia trazendo essa força para a tua vida. E no final das contas, hoje, empreender, ousar, encorajar, tendo uma base, uma família, isso é maravilhoso. Isso é o que realmente faz com que tu hoje aconselhe cada uma das tuas clientes, pacientes, amigas, baseado no que tu vives. E aí a gente se pergunta, né, Kátia, será que a gente está conseguindo dar essa mesma base, essa mesma estrutura com a loucura que a gente vive hoje em dia? Daria outro capítulo, outro episódio, Daria, né? Vai acontecer, gente. Exatamente isso, porque a gente às vezes tem que olhar para trás e ver o que que eu recebi. É o que eu tô dando? Exato. É o que eu tô oferecendo? Mas, Fernanda, lembrando, a nossa casa é o nosso lar, é o nosso propósito de vida e hoje é a nossa maior riqueza, é o nosso tesouro. Então, hoje, a gente que é empreendedora tem esse desafio, porque no final das contas a gente abraça cada cliente ali como se fosse, obviamente, nossa família, um pedido de Deus para a gente cuidar. E que bom hoje encontrar mulheres que falam sobre isso, porque quando tu chega na tua casa, tu tá preocupada com uma cliente ali que passou por ti, tu tá pensando, nossa. Aí falando até de fertilização in vitro. Como é que eu ajudo essa mulher a engravidar? Ela precisa, né? Falando de alguém que está com outras necessidades. Então, o principal hoje, se você consegue cuidar da sua família, ser exemplo, ser base, trazer essa paz de Deus para o teu lar, hoje tu já és vitoriosa. Sem dúvidas. Então, tu já és exemplo. E eu te agradeço muito por trazer para o Entre Ciclos toda essa tua força, sabedoria, ousadia e coragem. Obrigada, Fernanda, por abrir seu coração com a gente. Amei. Obrigada, de coração. E é aquele momento de desejar um Feliz Natal para todos, porque lembrando, entre ciclos, estamos aqui entre o Natal e o 2026 que vai chegar. Mas Natal é nascimento de Cristo, estamos naquele período do Advento. Então a gente precisa hoje comunicar com essas pessoas que estão nos assistindo. Gente, não somos nada sem Ele. Estamos no período do Advento, que são aquelas 4 semanas que antecedem o Natal, mas que é uma preparação para Jesus, o nosso Salvador que está para nascer. Então, estamos terminando agora essa grande entrevista e agradecendo Fernanda Escaramuça, esposa do Hamilton, mãe da Sofia e do Tito. Que é Hamilton também, tá, gente? Por abrir esse coração. E aí, deixa essa mensagem de Feliz Natal para a gente encerrar com louvor essa sua participação especial no Entre Ciclos. Um abençoado Natal, um abençoado Ano Novo. Que Deus possa estar dentro do coração de cada um de nós, com a nossa fé, junto com as pessoas que nós amamos, valorizando o que realmente merece ser valorizado. Porque como eu disse, tantos seres hoje em dia, a gente só precisa ser a melhor pessoa para aqueles que nós amamos e estar literalmente ali presente com essas pessoas, né? Eu acredito que o Natal traz muito isso, esse sentimento de família, de amor, de gratidão e de ser. Exato. Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse episódio. Esperamos inspirar vocês. E outra, coloca aqui as redes sociais. Fala, por favor, para a gente encerrar esse episódio da Santé Nutri. Obrigada pela tua presença. Tenho certeza que vai agregar muito valor para todas as pessoas que nos assistem. Dê suas redes sociais. Em 2026, que venha pleno, feliz e próspero. É Santé Nutri. E o meu Fernanda Escaramuça, com S mudo. Então, acompanhe a Santé Nutri e estejam por dentro aí da melhor suplementação Clean Label de DNA paraense. E tenho certeza que um Santé vai se adequar a cada um de vocês. É sobre isso. Muito obrigada pela sua atenção. Em diferentes ciclos e idades. Falando do Entre Ciclos, vamos falar do Entre Ciclos de terminar 2025, começar 2026, mas os ciclos das mulheres, que hoje precisam de inspiração e Fernanda está aqui hoje com a gente, transmitindo muito amor, muito carinho. Obrigada a todos vocês pela audiência e aguardem que teremos outras novidades, outras mulheres inspiradoras também. A série continua, mas hoje delicie-se com a história dessa gigante, Fernanda Escaramuça.